Boa tarde, tudo bem? E aí, meus compositores, músicos e artistas queridos? Foi uma semana bem difícil, né? Bem desgastante, principalmente porque a gente teve que explicar algumas coisas que não deveriam ser explicadas, né? Explicar para as pessoas que elas têm que pagar para usar o nosso trabalho e explicar para as pessoas que o nosso trabalho tem valor e explicar para as pessoas que o nosso trabalho é trabalho. É desgastante, né? Mas foi legal. Então, atualizando o pessoal aí. Nós temos uma medida provisória 948 que trata sobre suspensão e cancelamento de eventos em épocas de Covid. E existia uma emenda do deputado federal Felipe Carreiras tratando sobre isenção do pagamento de promotores de eventos em relação a direitos autorais. Ele explicou que não era isso que ele havia proposto, que ele queria, na verdade, era considerar o valor do cachê do artista para pagar 5% de ECAD, e eu acho que ele conseguiu entender que não estava escrito isso no texto dele, né? Então, vamos ficar agora alertas para ver se o texto não volta para a MP e se nós não leremos outras emendas que estavam na 907, como a da isenção de pagamento de direito autoral pelas músicas executadas dentro dos quartos de hotéis, músicas executadas em rádios comunitárias. Vamos ficar alerta, tá bom? Hoje eu vim aqui falar para vocês, o tema da live de hoje é os absurdos que tivemos que ler e ouvir essa semana. E para falar desses absurdos, eu quero que vocês contem aí para mim, se vocês partiram em defesa de si mesmos, se vocês escutaram alguma coisa muito absurda essa semana, quando vocês tentaram se defender e dizer que o que vocês fazem é trabalho, que a música de vocês tem valor, que tem que pagar para usar a música de vocês. E eu tava pensando como que, inclusive, essa sugestão de tema surgiu de uma conversa que eu tava tendo com um compositor aqui no WhatsApp. E ele contou para mim que ele teve que chegar ao cúmulo de ouvir de um promotor de evento que ele não vai pagar direito autoral mesmo, e todo mundo que diz que vai, que pergunta para ele, e ele orienta a não pagar. Uma atitude criminosa, né? Porque está se apropriando do trabalho das pessoas, mas eu não acho que nós devemos responder isso com ofensas, porque eu acredito que muitos promotores de eventos não entendam o porquê eles têm que pagar direitos autorais. Então, nessa live de hoje com vocês, eu quero explicar onde que isso está na lei, mostrar para vocês onde está na lei, para dar argumentos para vocês nos próximos embates. Esse não será o primeiro, tá, gente? Quer dizer, esse não será o último. Vamos ter outras medidas provisórias, outras emendas a contestar. Existem diversos projetos de lei em andamento no Congresso para a gente contestar. Existe o projeto de lei do turismo, que tem um artigo de isenção de direito autoral nos quartos de hotéis, que foi retirado de lá para ser apresentado a medida provisória. E o projeto de lei do turismo tá andando, tá? Então vamos entender por que a gente fala que um quarto de hotel, mesmo que ele pague a NET, mesmo que a NET pague ECAD, mesmo que a Globo pague ECAD, o dono do hotel tem que pagar o ECAD também para colocar a música à disposição no quarto de hotel. Vamos explicar com a lei por que é que os promotores de eventos têm que pagar ECAD, tá? Então eu vou mostrar isso para vocês na lei hoje, porque eu acredito que qualquer argumento cai por baixo quando a gente mostra na lei, assim como nós fizemos, né, para o excelentíssimo deputado, mostrando no regimento interno dele que ele poderia retirar a emenda da votação. A gente vai mostrar na lei, vou fechar a janela aqui para espelhar meu computador. A gente vai mostrar na lei para vocês onde que isso está escrito, tá? Se vocês quiserem convidar os amigos aí a assistirem a live.
Eu vou fixar aqui nos comentários o tema da nossa live. Onde está na lei que o promotor de evento deve pagar ECAD? Vamos lá. Esse é o tema da nossa live de hoje. Eu vou fixar aqui para todo mundo ler, tá bom? Então, contra a lei nós não podemos argumentar, né? Vamos lá. Vou mostrar isso aqui para vocês. Vou virar a tela. Ó, essa aqui é a nossa amada Lei 9.610, tá? Você encontra essa lei facilmente. Eu vou fazer o passo a passo para vocês, que eu acho importante. Vocês vão lá no Google, tá? Quando você entrar no Google, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar aqui, ó, coloca assim, ó, Lei de Direitos Autorais. BC quase não escreve isso aqui no Google, né? Ele já vai até dar para você aqui, ó, a lei certa. Aí você vai clicar aqui e vai dar um Google. Aí apareceu aqui a Lei 9.610, tá? Então, essa lei aqui é a nossa Lei de Direitos Autorais, certo? Ela é bem grande, bem extensa, bem completa, infelizmente bastante descumprida, mas nós vamos mostrar para vocês na lei onde que está escrito que o promotor de evento tem que pagar direito autoral, onde que o dono do hotel tem que pagar direito autoral. E para isso, vocês vão lá no artigo 29. Tem um monte de coisa maravilhosa para vocês lerem aqui, mas vocês vão chegar aqui no artigo 29, tá? Um dia o Instagram vai deixar a gente fazer a live do computador, né? E vai ser bem legal esse dia que a gente vai poder espelhar as telas aqui. Olha lá. Direitos patrimoniais do autor, tá? Primeiramente, esse artigo que é muito importante. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da sua obra literária, artística ou científica. Quando a gente fala de compositores e artistas, nós estamos falando de obras artísticas, né? E essa autorização a gente dá diretamente para o ECAD, porque o ECAD é o órgão autorizado no Brasil a fazer a cobrança de direitos autorais, tá? A lei onde diz isso, eu vou mostrar para vocês depois. Vamos lá, vamos no foco aqui. Artigo 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra por quaisquer modalidades, tais como... Então, vamos lá, presta atenção, hein? Artigo 29, tá? A reprodução parcial ou integral, a edição, a adaptação, o arranjo musical, quaisquer outras transformações, ó, depende de autorização prévia e expressa por escrito do autor, ou falada, ou por vídeo. A distribuição, ó, a tradução para qualquer idioma, que são as versões, né? A inclusão em fonograma ou produção audiovisual. A distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com terceiros para uso da exploração da obra. Não vamos entrar em detalhes explicando os artigos, eu só quero que vocês leiam que é um artigo bem extenso que explica detalhadamente que depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra por todos esses meios, tá? A distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, ó, aqui. Isso aqui são as TVs, né? A distribuição para oferta de obras de produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário. Temos aqui, então, o artigo que nos descreve o porquê das plataformas digitais pagarem direito autoral e das TVs também, né? Daí nós continuamos aqui, ó, a utilização direta ou indireta da obra literária, artística ou científica, mediante, aqui está o artigo que você vai mostrar para o promotor do evento, quando ele falar que ele não tem que pagar ECAD. Artigo 19,
Isso aqui a gente chama no direito de inciso, tá? Inciso 8 e alíneas. Quando tem essas letrinhas, a gente chama de alíneas. Então, vamos lá. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra por quaisquer modalidades, tais como a utilização direta ou indireta da obra literária, artista ou científica mediante a representação, certo? Recitação ou declamação. Então, para essa obra ser representada, que é o caso dos artistas, para sua obra musical ser representada, da sua autoria, depende de autorização prévia expressa sua. Então, o promotor do evento não pode fazer um evento se ele não tiver essa autorização. Quem que dá essa autorização para você? Por você? O ECAD, certo? Então, se ele não tiver pago o ECAD, não tiver autorização do ECAD, ele não pode utilizar a sua obra mediante representação. Execução musical, que são os eventos com música eletrônica, tá? Emprego de alto-falante ou de sistemas análogos, radiodifusão sonora ou televisiva, captação de transmissão de radiodifusão em locais de frequência coletiva, aqui que coloca os hotéis. A gente vai ter que explicar separado para vocês por que os quartos de hotéis são considerados ambientes de frequência coletiva, tá? Sonorização ambiental, aqui nós temos todos os consultórios médicos, lojas, estabelecimentos comerciais, tudo que tem caixinha de som, TV, para agradar os clientes, cai nessa linha aqui, tá? A exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado, emprego de satélites artificiais, emprego de sistemas óticos, fios, telefones, exposição de obras de arte. Cara, é um artigo gigantesco, vocês estão vendo, né? Aí nós temos ainda algumas outras coisinhas como armazenamento de dados, quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas, até as que a gente vai inventar amanhã já estão previstas aqui, certo? No exercício do direito de reprodução, o titular dos direitos autorais poderá colocar à disposição do público a obra na forma, local e pelo tempo que desejar, a título oneroso ou gratuito. Então, nós temos aqui, a partir do artigo 29 para baixo, você vai ver várias coisas que dizem respeito a essa questão dos promotores dos eventos e dos hotéis que nós discutimos muito nas últimas MPs. E aqui no artigo 31 da lei, é muito importante também, que vocês leiam, que está escrito o seguinte: as diversas modalidades de utilização de obras literárias, artísticas ou científicas ou de fonogramas, presta atenção, as diversas modalidades de utilização de obras artísticas, que é o nosso caso, né, são independentes entre si. Ou seja, não é o fato aqui, essas utilizações aqui, né? Não é porque a TV pagou pela transmissão via cabo que o promotor do evento não tenha que pagar pela representação da sua obra no evento dele. Não é porque a plataforma digital já pagou por execução musical, por exemplo, que a gente não deva cobrar o estabelecimento comercial que usa o Spotify para sonorizar o ambiente. Então, todos vão pagar direitos autorais, tá? Os valores serão diferentes, pessoal. Lógico que uma TV paga um valor X e uma pessoa que coloca TV no quarto vai pagar um valor, assim, bem inferior, né? Bem inferior. Eu vou explicar a regra dos hotéis para vocês futuramente. Aí você vem aqui, vamos continuar aqui no artigo 31. As diversas modalidades de utilização de obras literárias, artísticas ou científicas são independentes entre si, e a autorização concedida pelo autor ou pelo produtor, respectivamente, não
se estende a quaisquer das demais. Muita gente ouviu dos promotores de eventos que os artistas já pagavam a liberação para cantar as músicas. Então, quando vocês escutarem isso novamente, vocês vão pegar o artigo 31 da Lei de Direitos Autorais e falar para ele que as diversas modalidades de utilização de obras artísticas são independentes entre si e a autorização concedida pelo autor ou pelo produtor não se estende a quaisquer das demais. Vocês entenderam, pessoal? É por isso que você não usa como argumento o fato do artista já ter pago a liberação para não pagar direitos autorais de execução pública. Artigo 31 da Lei de Direitos Autorais, tá? Então, eu expliquei como vocês chegam na lei e vocês chegam aqui e leiam do 28 ao 31 da Lei de Direitos Autorais, que é muito importante. Printa a tela e pá! Joga na cara da pessoa que tá falando. Quem chegou agora aí, nós estamos falando dos absurdos que ouvimos durante essa semana, dizendo que não tem que pagar direito autoral. Outra coisa que eles confundem muito, né? O artista já tá pagando. O artista que sabe o repertório que ele vai cantar, eu não tenho que pagar. Eu não tenho que pagar direito autoral por isso. São coisas diferentes, né? O artista, o promotor do evento tem que colocar no bordeiro dele duas coisas. O cachê do artista, ele tá contratando o serviço do artista. E ele tem que pagar o direito autoral para executar aquelas músicas no evento dele. Não tem como o artista pagar isso, porque o artista está vendendo um serviço também, que é a aparição dele lá. A carinha dele, bonitinha, que tá dando audiência, levando público pro promotor do evento vender o ingresso. E, ao mesmo tempo, o promotor do evento tem que pagar o direito autoral. Os promotores costumam muito questionar o valor, né? Que é 10% nos eventos ao vivo, tá? 10% da bilheteria, do valor bruto da bilheteria. Pessoal, nós moramos no Brasil, né? E morando no Brasil, o que vocês acham que pode acontecer se a gente não cobrar direito autoral em cima do valor bruto da bilheteria? Muitas receitas aparecem nesse borderô, né? E acaba que o direito autoral vai incidir em cima de quanto que o promotor do evento arrecadou. Outra coisa, eles não querem pagar direito autoral quando eles têm prejuízo. Então, o valor líquido da bilheteria, não teve bilheteria, ninguém veio. E o valor que eu recebi, eu tive que pagar as outras coisas. Ou seja, paga todo mundo, não paga o direito autoral. Então, você vê que a música... se você falar, não faz música sem eventos, faz eventos sem música, tira música, tá tudo resolvido. A promotor vai falar, nossa, mas como que eu vou fazer um evento sem música? Então, se a música é importante, ela tem que ser a primeira coisa da planilha. Isso eu não tô falando de agora, e nem por causa dessa medida provisória, não. Eu tô falando, esse foi o primeiro vídeo do meu canal há 4 anos. Inclusive, meu canal fez aniversário durante esse tumulto. Eu não gravei o vídeo habitual do aniversário do canal da BC, 4 anos de canal. Obrigada a todo mundo que segue o meu canal todo esse tempo. Eu não gravei o vídeo de aniversário do canal semana passada, porque tava aqui, né, compenetrada em atender vocês e tirar as dúvidas. Mas o primeiro vídeo do meu canal, ele fala sobre isso, que a música, pagar o direito autoral e pagar o artista deveriam ser as primeiras coisas da planilha do evento, né? A pessoa tem muito promotor de evento que primeiro monta o evento e depois vê que artista que vai cantar. Vai do jeito de cada um trabalhar também. Se eu tô pedindo pra ninguém interferir no jeito que eu trabalho, eu não vou interferir no jeito que o promotor trabalha, né? E o ECAD tem que estar nessa previsão, porque é o valor que vai ser distribuído para os compositores e editores de todas as músicas. Outro equívoco que as pessoas fazem muito é o seguinte, lá no texto da emenda 2 estava escrito assim, os artistas vão ter uma visão melhor do quanto é que eles têm que receber de volta. O valor que o promotor de evento paga de evento ao vivo não volta para o artista, ele vai para os compositores e editores das músicas cantadas no evento, tá? Então, se você provavelmente tem um evento com um artista principal e esse artista pagou 5%
do cachê dele de ECAD, ou como o Felipe Carreira estava querendo dizer, não, se eu pagar 100 mil de cachê, 5% vai ser o ECAD, tá? Mas nós temos outros artistas nessa festa. A gente sabe que a gente vai a alguns eventos que tem o palco de abertura, um monte de artistas se apresenta antes do artista principal, se apresenta depois, se apresenta nas barracas, nas grandes feiras, né? Tem músicas nas barracas também. Então tem música na festa inteira, tem música na sonorização ambiental, tem música tocando em várias situações ali que você vai deixar de remunerar. Então, realmente, a emenda ela representava uma perda de direito por parte dos compositores, né? Existe um equívoco muito grande. Essa live vai ficar salva. Existe um equívoco muito grande quando você não entende o que são direitos conexos. Se você considera só os eventos ao vivo e considera que o ECAD vai ser 5% do cachê do artista, e quando o evento não tem música ao vivo? Porque quando o evento não tem música ao vivo, a gente considera fonograma e paga conexo pela execução do fonograma. E se você não considerar os eventos com música eletrônica, você para de pagar conexo, porque você não vai conseguir... Primeiro que você não vai conseguir receber, porque a regra foi feita em cima de 5% do cachê do artista. Se nós não temos um artista, nós não temos um cachê. E se não temos um cachê, não temos a nossa base de cálculo. E aí não temos como cobrar. E os estabelecimentos que não têm música ao vivo deixariam de pagar ECAD. Nós deixaríamos de remunerar os músicos, os arranjadores, os produtores musicais que estiverem constantes no ISRC em outras rubricas, que a de produtor musical especificamente não existe. Produtor fonográfico, os pequenos selos, né? As gravadoras também seriam prejudicadas. Eu não vi manifestação das gravadoras nessa movimentação. E essa foi uma movimentação que foi muito cobrado, né? As pessoas mostrarem o que estavam participando, né? Seja pelo WhatsApp, pelas redes sociais e manifestar apoio declarado, né? Então, gente, eu vim aqui para falar para vocês que sempre que tiver uma justificativa absurda de uma pessoa que tem que pagar direito autoral e ela diga para você que não tem, primeiramente o que você tem que fazer é mostrar que tá na lei. Primeira coisa. Então, você que trabalha com direito autoral, agora, mais do que tudo, antes da gente receber a próxima surpresa aí, que virá com certeza, nós temos que estudar a nossa lei de direitos autorais, né? Nós temos que estudar a lei, não tem como. Eu quero aproveitar que eu tenho um tempinho de live para mostrar outra coisa para vocês aqui, para eu não ir embora sempre, porque deve ter alguns de vocês que estão assistindo a live anotando, e aí vocês já aproveitam para estudar isso aqui que eu vou mostrar. Tá. Sobre aquela denúncia, nós estamos falando dos absurdos que nós escutamos essa semana, né? Então, sobre aquela denúncia que foi feita só um pouquinho, pessoal. Estou pegando aqui o texto para vocês. Do ECAD, do CAD, né? Eu quero mostrar para vocês uma outra lei que é muito importante. Vocês leiam. Essa lei aqui. Essa lei é de 2013, tá? Então, aquela coisa que ele falou, que o ECAD foi condenado, as associações por formação de cartel e tal, 90% daquela decisão ela já foi reformada, porque as associações, o ECAD, eles adequaram algumas coisas a pedido do CAD, e é um processo muito longo. Essa condenação ela está suspensa, e depois daquela condenação, nós tivemos a aprovação de uma lei em 2013, que é essa lei aqui, ó. Depois vocês leiam, tá? É a 12.853, tá bom? O que essa lei fala? Artigo 1º, ó. Essa lei dispõe sobre a gestão coletiva de direitos autorais. Então, em 2013, a gente já teve uma lei aprovada
dizendo sim, as associações e o ECAD têm legitimidade para cobrar os direitos autorais de gestão coletiva, tá? Então, nessa legislação aqui, se vocês lerem, vai estar exatamente, ó, o usuário entregará à entidade responsável pela arrecadação dos direitos relativos à execução, imediatamente após o ato de comunicação a público, relação completa de obras e fonogramas utilizados. O usuário, não é o artista, tá? E aqui, essa lei, ela vai basicamente dizer como é que as associações e o ECAD têm que trabalhar. Então, nós já temos essa lei e eu acredito que os parlamentares, eles têm que tomar muito cuidado quando eles fazem sugestões e eles não leem as leis que nos protegem antes, né? Vou explicar uma coisa de novo a respeito do artigo 5º da Constituição Federal para vocês. O direito autoral, ele está no artigo 5º da Constituição Federal. Vocês já devem ter... vocês já devem ter ouvido falar que a cláusula 5ª da Constituição Federal, ela é pétrea. A gente fala que ela é pétrea porque é uma cláusula de pedra. É uma cláusula que não pode ser mudada. E quando os legisladores fizeram a Constituição Federal, eles imaginavam que deveriam colocar alguns direitos nessa cláusula que poderiam ser ameaçados futuramente e eles deveriam ser colocados ali para que não se legislasse de qualquer forma sobre esses direitos específicos. E o artigo 5º da Constituição Federal, vou mostrar também, porque agora, né, o pessoal está rebatendo as coisas que a gente fala na internet, então a gente tem que falar e tem que mostrar, né? Eu vou abrir a Constituição Federal aqui para mostrar para vocês. O pessoal tá perguntando se essa live vai ficar gravada. Essa live, ela vai ficar gravada e depois ela vai pro YouTube também, tá? Constituição Federal. Dificilmente eu não deixo uma live disponível aqui, viu, pessoal? Só não fica mesmo quando na hora quando termina e eu quiser disponibilizar, o Instagram não deixa. Olha só, essa aqui é a cláusula 5ª da Constituição Federal. Só um pouquinho. Se vocês estão escutando, minha mãe tá falando um pouquinho alto ali atrás, mas vai dar tudo certo. A gente trabalhando de casa, né? O pessoal tá falando que sentiu falta de alguns compositores. Gente, todos os compositores dessa vez, eles atuaram de alguma forma, seja no Instagram ou nos bastidores, tá? Não diga que você sentiu falta porque você não viu uma postagem no Instagram, até porque esses compositores dessa época aí, eles não são muito de usar Instagram e redes sociais, não, tá? Eu tô com um probleminha aqui no meu... Pera aí, não vou embora que eu vou mostrar isso aqui pra vocês que é importante. Imagina, eu que agradeço todos vocês. Temos perguntas aqui na cartinha, eu vou responder enquanto eu tento mexer aqui no meu navegador, que tá complicado. Vou colocar essa pergunta aqui para vocês pensarem. Eu acabei de ler o artigo, né? Então, se eu li o artigo e tá falando que todas as utilizações precisam de autorização, quer dizer que a resposta da sua pergunta é sim, né? O que vocês acham? Tem um monte de live caindo por causa de direitos autorais aí, né? Meu navegador, ele deu um tilt aqui, pessoal. Mas que coisa, né?
Eu devia ter deixado já na tela antes de começar a live com vocês. Só um pouquinho. Acho que não é o navegador, não. Acho que é minha internet. Ah, agora foi. Peraí. Não me abandonem. Não me abandonem. Vai dar tudo certo. Consegui. Antes de mostrar a Constituição aqui, eu vou responder sua pergunta, tá? Mas, gente do céu. Numa live no YouTube, Instagram ou outra plataforma, é necessário ter autorização das músicas? Live do Instagram. Olha, o problema das lives, Gregório, é a exibição de logomarcas, o que representa o que a gente chama de licenciamento. As marcas têm que pedir uma licença antes para usar as músicas. Então, se você não exibir logomarca, patrocínio e nada, abrir a câmera e fizer a live, não precisa de autorização prévia. Mas tem que habilitar o seu canal do YouTube para monetização, para que o YouTube consiga pagar os compositores, tá? E no Instagram e no Facebook ainda não temos como fazer essa depuração, porque as ferramentas para identificação de obras e fonogramas no Facebook ainda está em desenvolvimento. É que temos uma diferença aí, né? O YouTube, ele é uma plataforma de streaming e o Facebook e o Instagram são redes sociais. Então, por isso que eles estão se adequando a essa realidade das lives. Ó, esse aqui é o artigo 5º da Lei da Constituição Federal. O título do artigo é dos direitos e garantias fundamentais e dos direitos e deveres individuais e coletivos. Esse artigo é muito bonito, vocês podem ler depois em casa, ele é bem comprido, tá? E aqui tá dizendo que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. A propriedade nos termos seguintes, tá? Aí você vai ler todo o artigo, vai ver ali todos os incisos, ó. Ele é bem comprido, tá? E eu acho... qual que é o direito autoral, hein? Direito à propriedade intelectual. Cadê? Vai estar aqui o direito à propriedade intelectual, que é o direito autoral. Vocês estão lendo? Vamos procurar, né, BC? Propriedade intelectual. Propriedade intelectual. Eu tô com um problema que o meu buscador não tá achando. Eu vou virar aqui pra mim, pra vocês não irem embora. E já vou encerrar essa live daqui a pouquinho, mas fiquem aí. 20... Quem tá aí? Hoje o assunto da live é o que tá fixado nos comentários, tá, pessoal? Só vou responder sobre isso. Quero que vocês compartilhem comigo o que aconteceu com vocês essa semana aí, tá? Não vou responder perguntas sobre outras coisas. Mas, gente... Depois eu respondo isso. Façam perguntas na cartinha, por favor. Eu não tô conseguindo digitar e segurar o celular ao mesmo tempo. Existe um tutorial para isso? Ai, ai, ai. Tava num flow tão bom essa live. Que bom que vocês estão comigo aí. Obrigada. Deixa eu achar aqui o artigo.
O artigo 5º da Constituição Federal, pessoal, ele é gigante. Se ele fosse 27, se ele fosse cumprido, meu Deus do céu, seríamos todos muito felizes, né? Muito felizes. 27. Aqui, ó. Demorou, mas achou. Então, esse aqui é o artigo 5º da Constituição Federal. Tudo que tá nesse artigo aqui, na teoria, não deveria ser alterado, tá? E aqui nós temos o 27. O 20... Ai, meu Deus, mas eu tô... Ali, ó. 27. Tem que subir aqui. 27. Aqui. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar, tá? Então, BC demorou mais 27, artigo 5º, inciso 27 da Constituição Federal, beleza? Quantas associações existem o ECAD? Não, o ECAD é ligado a 7 associações, é o contrário, tá? As associações não são do ECAD, o ECAD é das associações. Já toquei piano já. Cartinha. Depois da desistência do deputado quanto à MP, qual é o próximo passo para ela ser engavetada? Herold, não houve desistência do deputado em relação à MP. A MP, ela existe ainda, é uma MP para socorrer o segmento de produtores de eventos culturais e de turismo nessa época da pandemia. E a nossa briga não era contra a MP, que a MP é muito importante. A nossa briga era contra a emenda número 2 do deputado Felipe Carreiras, que estava dentro dessa MP. Ele retirou a emenda número 2. A MP continua seguindo adiante, tá? Porque tem outras coisas lá importantes para socorrer os promotores de eventos artísticos e culturais e toda a categoria, todos os profissionais desses segmentos. Então, Então a MP, ela não caiu. O que caiu foi a emenda. Sobre o assunto, pessoal, as perguntas, tá? Tô subindo aqui para ver se eu deixei alguma coisa para trás. Salve, 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 salve. Nenhuma pergunta mais sobre esse assunto, pessoal? Obrigada, Carlinho Weiss, por estar aqui. As lives, elas ficam no Instagram. Não tô deixando no IGTV, não. Elas vão pro YouTube depois. Beijo pro Vinícius Poeta, que tá aí também. Autorização para as lives de músicas de outros autores é necessário. Se a live não exibir logomarca de empresas, não precisa pedir autorização prévia para fazer live, mas tem que habilitar o seu canal para monetizar. Senão, não paga o autoral. Tô procurando as perguntas de vocês, hein? Se não tiver mais perguntas sobre esse tema que está fixado nos comentários, aí nós vamos encerrar. Sendo afiliado nas associações, no ECAD também,
Precisa ou só as obras que tem que ser cadastrada lá? Quando você se filiar às associações, as associações vão cadastrar as suas obras no banco de dados do ECAD, tá? Eu não entendi o andar da sua pergunta aqui. Sendo afiliado nas associações do ECAD também precisa. Você não se filia no ECAD. O ECAD ele só faz arrecadação e distribuição. Você só se filia nas associações. E as associações cadastram as suas obras no banco de dados do ECAD. O Peri Caio tá dizendo alguma coisa aqui. Vamos lá. Eu faço eventos, shows, é difícil largar aluguel do espaço, pagar cachê do artista, pagar as despesas locais do artista e mais esse ECAD. Precisa vender muitos ingressos só para pagar isso. Pericaio, vamos fazer um combinado? Antes de você cravar a data do seu evento, você vai fazer o borderô das despesas e vai colocar o ECAD lá. Porque a gente não é culpado se você não consegue cobrir com patrocínios ou você não tem capital de giro para fazer esse evento. Você está trabalhando num segmento que depende de música, a nossa música é importante no seu evento, o ECAD tem que ser a primeira coisa da sua planilha. Não entendo como que eu posso ter culpa de você não ter dinheiro para pagar o aluguel do espaço, pagar o cachê do artista, pagar as despesas locais do artista. Você tem que pagar esse ECAD aí sim, porque é um dinheiro nosso. Eu vivo há 20 anos desse dinheiro aí, Pericaio. Quando você não paga, eu deixo de colocar comida dentro da minha casa. Então, eu acho que se você não está conseguindo pagar as despesas do seu evento, você tem que repensar como você está fazendo os eventos. A culpa não é nossa. Nós estamos oferecendo a coisa mais importante da sua festa, que é a música. E como você vai nos remunerar em relação a isso? Você não nos conhece pessoalmente. Você não conhece os compositores das músicas que vão tocar na sua festa, que vão fazer a sua festa ser valorosa. Então, você tem que pagar o ECAD, porque o ECAD sim sabe os nossos dados e para quem ele tem que pagar o nosso dinheiro. Então, quando você fizer evento, você tem que fazer uma planilha, levantar todos os custos, considerar que você vai ter que pagar 10% da bilheteria e trabalhar em cima disso atrás de patrocínio para cobrir essas despesas. Se você não estiver conseguindo fazer isso, eu sou solidária ao momento, tá? Os eventos não estão acontecendo, mas eu acho que você está citando um caso de uma época onde você estava fazendo eventos. E quando você estava fazendo eventos, você tinha que cobrir todos esses custos. Eu acho que depois que a Anitta, que é uma promotora de eventos que paga ECAD, fez uma live onde ela disse que ela acha importante, ela acha necessário, e ela sabe que aquele valor do ECAD que ela está pagando está levando comida para a mesa de todas as pessoas que contribuem para o trabalho dela, a gente não tem muito mais o que discutir em relação a isso, né? Porque nós tivemos aí uma porta-voz que é artista, que é compositora e que é promotora de eventos. E ela disse que sim, que tem que pagar o ECAD, que o ECAD chega pra gente, que a gente recebe um relatório. Eu vejo o seu evento no meu relatório quando você paga. Ele vem discriminado no meu relatório, que a minha música tocou no evento que você pagou, quanto é que cada música recebeu e quanto que é a minha porcentagem. A gente recebe esses relatórios. O que falta um pouco, às vezes, de iniciativa dos promotores de eventos é olhar o relatório, sentar com a gente e olhar que tá lá o evento que você pagou, quais foram as músicas que tocaram, logicamente se o artista informou certo e se o promotor do evento ensinou certo. Agora, eu não posso admitir um promotor do evento chegar para mim e falar que ele tem muitas despesas no evento e mais esse ECAD. Não, Perincaio. Você tem esse ECAD primeiramente para pagar e depois das demais coisas. Porque se você fizer uma festa sem música, ninguém vai na sua festa. O evento pode custar R$5, R$10, R$15, R$100, R$200. Se não tiver a música lá, não tem festa.
Então, vocês têm que inverter um pouco a ordem de importância aí. E nós vamos cada vez mais explicar nas redes sociais que vocês têm que pagar o ECAD, gente. A gente recebe aqui na outra ponta. Não pode não ter a justiça toda que vocês levantam, que muita gente não recebe. Existem falhas nos relatórios, na demonstração do repertório das músicas que foram tocadas na sua festa. Mas essa falha vem da informação que foi dada, ou por você, ou pelo artista no repertório das músicas que ele cantou. Vamos sentar com os artistas e olhar esses relatórios, porque eu acho que essa mensagem é um pouco equivocada e você tem que considerar esse ECAD no topo da lista, tá? Eu peço para você, por favor, fazer isso, porque dizer eu faço eventos, shows, é difícil largar aluguel do espaço, pagar cachê do artista, pagar as despesas locais do artista e mais esse ECAD. Não, tá errado. Esse ECAD deveria ter sido a primeira coisa que você deveria ter considerado nesse borderô aí, tá? Porque se você tirar a música, o seu evento não existe. E é isso que vocês têm que entender. O ECAD é pela utilização da música na festa. Não tá conseguindo arcar com todas as despesas? Se eu não tivesse conseguindo arcar com as despesas da minha editora de música, onde eu represento mais de 2.000 compositores, eu ia repensar a minha empresa, né? Ou eu ia parar de trabalhar com isso, ou eu ia procurar outro segmento, tá? Eu não tenho culpa, não, disso aí. Eu ainda não ganhei dinheiro, meu lucro, só trabalhei de graça para pagar custos. Já fechei a pagar 17 mil em um ECAD show da Sandy. Tá certíssimo, tem que pagar mesmo. Porque esses 17 mil de ECAD que você pagou no show da Sandy, ele foi distribuído para todas as músicas que a Sandy cantou no show. E depois redividido entre os compositores das músicas. E cada compositor das músicas que a Sandy canta no show recebeu esse dinheiro. Eu assumo um compromisso com você, Perencaio, de você me passar no inbox a data e o local do seu evento. Eu vou olhar esse borderô dentro do ECAD, eu vou ver o quanto você pagou, vou ver quais foram as músicas que receberam e vou devolver esse relatório para você dar uma olhada. Vamos assumir esse compromisso? Você me fala qual que foi esse evento que você pagou 17 mil, eu olho no ECAD quais foram as músicas que receberam e eu passo para você esse borderô das músicas que receberam. Vamos fazer isso? Para você entender para onde que vai o seu dinheiro? Eu acho muito importante esse diálogo, pessoal. Eu entendo que muitos promotores de evento não entendem. Para onde vai meu dinheiro? Isso não deveria estar sendo discutido. Nós temos uma legislação que nos apoia. E a lei pede para vocês pagarem. É simples assim. Se a gente vai receber ou não, é uma coisa que tem que ser discutida pela gente. Então, mas eu acredito que nesse caso, onde nós temos um evento que foi pago, nós temos o artista... Da minha parte, eu posso me comprometer a olhar esse borderô dentro do ECAD e mostrar para você quais foram as músicas que receberam e quais foram as pessoas que receberam. É muito importante a gente saber que o ECAD não fica com esse valor. Existem pessoas de carne e osso que vão receber esse dinheiro, que fizeram as músicas, que tocaram na festa. Então, é muito importante. E se você não teve lucro, eu quero te dizer que tem muitos compositores que vendem a sua casa, mudam de cidade, moram em pensões para levar a vida e tentar estourar uma música que vai tocar na sua festa. E eles ficam anos sem ter, anos vivendo apenas com o dinheiro do almoço e da janta para conseguir fazer uma música maravilhosa para você vender ingresso da sua festa. Eu quero te dizer que do lado de cá também estamos, às vezes, não lucrando. E não podemos olhar só essa problemática lá da parte de cima da montanha, onde estão os grandes artistas. Nós temos os pequenos artistas e nós temos os pequenos compositores que nesse momento estão morando longe da família, que estão morando junto com outros compositores, dividindo as despesas, com saudade de casa, para fazer uma música que vai ser um hit
e que vai levar público para sua festa, que é a festa que você, até que enfim, um dia vai ganhar dinheiro e ter lucro na bilheteria. Tá bom? Então, deixa aqui meu compromisso público com você, que eu quero olhar esse ECAD que você pagou, olhar a data e ver as músicas que receberam. E se tiver alguém do ECAD na live, por favor, eu tô assumindo um compromisso público com esse promotor de eventos que está reclamando que tem que pagar tudo até esse ECAD aí, tá? O que mais? Mandei pergunta na caixinha. A emenda ainda pode ser discutida ou ela caiu e ponto? Bom, ontem o deputado apresentou um post onde ele estava solicitando a saída dessa emenda, né? E a gente vai ficar cuidando lá para ver se ela vai sair mesmo, mas lembrando que outras podem entrar, tá? Então temos que ficar alerta. Eu passei a semana compartilhando nos grupos de WhatsApp. Isso aí. Não vou espelhar seu nome na tela aqui, tá? Porque. Muito obrigada. O motivo de uns receberem mais, outros menos, Pessoal, é muito importante que vocês assistam a live da Anitta, ela deixou disponível no IGTV dela. Lá no meio da live, quando o deputado Felipe Carreiras fala que já recebeu reclamação de muitas pessoas que não recebem direito autoral, ela explica que existe uma valoração da música em decorrência do quanto ela toca. Logicamente que as músicas que tocam mais, estão em mais repertórios, elas vão receber mais e os compositores vão receber mais também. E se a sua música não toca o suficiente para receber um valor, você não vai ver esse valor no seu relatório. Então, nós temos, com certeza, milhares de compositores e artistas que não recebem ECAD, porque não basta que a música toque 1 ou 2 vezes na rádio para se receber. Não basta que a música toque 100 visualizações no YouTube, no Spotify. Ela tem que tocar muito, porque o Brasil é muito grande, nós temos músicas que estão tocando mais de 1.000, 2.000 vezes por dia nas rádios, 3.000 vezes, e você está considerando que a sua música tocou uma vez à tarde. Por isso que existem diferenças de recebimento. Aí o Cassiano deve estar falando dentro da mesma obra, né? O motivo de uns receberem mais, outros menos. É pelo motivo da forma correta do cadastro. No autoral, pode ter algum problema no cadastro, tem que checar se tem algum problema na divisão das porcentagens. No conexo, às vezes um músico recebe mais que outro porque ele toca mais instrumentos. Tocou violão e guitarra, fez o arranjo, tocou teclado, entendeu? Então, tocou bateria, tocou percussão. Então, vai ter essas diferenças dentro também. E pode também ter mais de um produtor fonográfico no mesmo ISRC e que vão dividir essas porcentagens de maneira diferente. Então, tem que olhar no cadastro. Tudo isso, se você pedir para a associação, ela gera o relatório do fonograma, ela gera o relatório de obras, para vocês olharem todos os relatórios e checarem se está tudo certo. Outra coisa, música com título igual pode ser paga para compositor errado? Pode. Por quê? Porque tem que ter a referência de intérprete nos cadastros. Então tem que tomar muito cuidado com isso, ir lá na sua obra, ver se a referência do intérprete está lá e colocar o intérprete cantando a sua música, para quando o ECAD for fazer o pagamento, não ter dúvidas disso. Geralmente, se não tem referência de intérprete nenhuma obra com aquele título, o ECAD não paga para nenhuma e esse valor vai para a base de créditos retidos e temos que achar essa execução lá, porque o ECAD não tinha informações suficientes para pagar. Será que o ECAD consegue fiscalizar e monitorar todas as rádios e eventos ao mesmo tempo? A resposta é não. Muitos eventos que acontecem, o ECAD não consegue tomar conhecimento. A gente precisava que os promotores fossem honestos e soubessem que existe uma lei de direitos autorais, uma obrigação de pagar e procurassem o ECAD para pagar. Mas o ECAD cobra todos que chegam ao conhecimento dele. E as rádios? As rádios, elas são todas cadastradas no ECAD, acredito. Temos mais de 7.000 rádios cadastradas no ECAD e 2.000 rádios pagam o ECAD.
2.000 e poucas rádios pagam o ECAD, mais de 7.000 cadastradas, tá? Por que é que a gente não recebe mais? Porque nós temos um índice de inadimplência gigantesco, tá? De donos de rádio, promotores de evento, proprietários de estabelecimentos comerciais. Até hoje existe essa briga sobre pagamento do ECAD em eventos. Explica um pouco sobre os valores. ECAD de eventos, se o evento tiver venda de ingresso, é 10% do valor da bilheteria. Esse dinheiro vai para quem? Vai para os compositores e editoras das músicas cantadas no evento. Eventos sem venda de ingresso, bares, shows, casas noturnas. É um valor de acordo com a lotação e com a metragem. Todas essas coisas, essas regras de cobrança, gente, elas já foram discutidas, inclusive, em ações que já foram por STJ, tá? O caso dos hotéis, por exemplo, nós temos uma súmula, se eu não me engano, é a 261, vocês me corrijam depois se eu estiver errada, eu vou atrás, porque eu quero gravar um vídeo só sobre essa súmula, onde o Supremo já decidiu que tem que cobrar ECAD dentro dos quartos de hotéis. Inclusive, ele obrigou o ECAD a considerar a taxa de ocupação e a porcentagem de aparelhos de TV e rádios ligados nos quartos. Como que o ECAD mediu isso? Ele contratou o Ibope para fazer uma pesquisa com as pessoas que frequentavam os hotéis e com os hotéis para determinar a taxa de ocupação e o número de aparelhos ligados nos quartos em cada região do Brasil, tá? Então, temos uma taxa para a região norte, uma para a região nordeste, uma para a região centro-oeste, uma para a região sul e sudeste, tá? De acordo com esses valores levantados pelo Ibope, o ECAD fez uma fórmula de pagamento considerando a UDA, que é a Unidade de Direito Autoral. Antigamente eram 4 UDAs para cada 10 quartos. Vou explicar bem por cima a regra do hotel, tá? Depois vamos fazer um vídeo só sobre isso. 4 DAs para cada 10 quartos ocupados e a UDA custava em torno de R$80. Então, esse era o valor que o hotel pagava de ECAD. Depois dessa decisão do Supremo, que considerou que o quarto de hotel é um ambiente de frequência coletiva, o Supremo determinou que o ECAD considere a taxa de ocupação dos hotéis e o número de aparelhos ligados. Embora os parlamentares tenham dito naquela reunião do Congresso que a maioria das pessoas não liga mais a TV e os rádios dentro dos quartos, a pesquisa do Ibope mostrou o contrário. Mais de 80% das pessoas disseram que sim, que ligam aparelhos de rádio e TV nos quartos de hotéis e motéis e cruzeiros. Então, o ECAD fez uma fórmula considerando a taxa de ocupação de cada lugar, de cada região do Brasil, mais a porcentagem de aparelhos ligados. E esse valor de 4 DAs a cada 10 acomodações, ele foi reduzido pela metade. Então, são 2 UDAs, 2,5, 2,8. Tem isso no regulamento de arrecadação do ECAD, para cada 10 quartos. O ECAD disse que o hotel que paga mais por quarto, por diária, paga 60 centavos por dia, tá? A maior cobrança do ECAD, é de 15 centavos a 60 centavos. Gente, é muita coisa. A live vai encerrar, mas eu quero dizer para vocês, em resumo, vamos fazer um vídeo só sobre essa regra dos hotéis, tá? Vai ter que ser no YouTube, porque eu preciso mostrar a tela e essas contas, tá bom? Mas eu quero dizer para vocês que já me confirmaram aqui que a 261, o Marcos Davi foi lá ler. Eu quero dizer para você, STF, né? Eu quero dizer para vocês o seguinte: quando alguém falar uma barbaridade para vocês, uma coisa que não entra na cabeça, artigo 29, 30 e 31 da Lei de Direitos Autorais. É aí que está a sua arma. É onde está falando tudo que tem que pagar direitos autorais e por quê. Não basta o artista pagar a liberação. O promotor de evento também tem que pagar o direito autoral, que está no artigo 31 da Lei de Direitos Autorais,
tá? Que o fato de uma pessoa ter pago, uma modalidade ter pago direitos autorais, não isenta a outra de pagar também, tá? Existe uma coisa chamada transmissão e uma coisa chamada retransmissão. Isso tá tudo na lei de direitos autorais, tudo na lei. Inclusive a atuação das associações, a atuação do ECAD representando a gente. Problemas nossos nós temos que resolver entre a gente. Eles têm apenas que pagar. Beleza? Beijo para vocês, pessoal.